veio a época da Dilma, eu percebi exatamente que aqueles que defendiam os puritanos, que contra a corrupção, faziam um discurso pró-Dilma como se ela não tivesse envolvido já nos esquemas do PT. Em algum momento da vida, você precisa falar, putz, eu estou errado. Sequestrar avião, expropriar banco, isso é uma conduta de um brasileiro que pode reivindicar alguma coisa pela via normal da lei? Lançar Marighella está na mesma proporção do que eu querer lançar um filme sobre Carlos Alberto Brilhante Ustra. Você imagina o que já aconteceu comigo. Meu convidado de hoje é um ator que também é um youtuber de muito sucesso, está bombando nas redes, é o Sandro Rocha, bombando nas redes e fora do Brasil. Mas já bombou na Tropa de Elite, como Major Rocha, e agora é um homem da política. Pois é, né, Leda? Te agradeço aí pelo convite, para mim é uma honra estar aqui com você. E é isso, eu queria estar aqui falando só de arte, mas infelizmente no Brasil isso não foi possível, ou não está sendo possível ao longo tempo. E como eu sempre criei na função social do artista, né, isso para mim é uma coisa que quando eu me formei era uma coisa inegociável, eu acho que o artista ele tem uma função social inerente. Só quando você olha para o lado, só existe um tipo de voz, né, e você observa algumas coisas, automaticamente eu me vi forçado a disputar essa narrativa de alguma forma, constatando obviedades, que eu falo, não, peraí, 2 mais 2 são 4, né? Não é 5, 4, isso sempre foi assim. E aí entrei nessa celeuma, isso aconteceu mais ou menos em 2013, né? E aí não parei mais, e aí fui dando voz, fui angariando, obviamente, seguidores que compactuavam. Fui encontrando eco também. Fui encontrando eco e falei, olha, acho que me sinto numa representatividade considerável. Né? Você já tinha um passado de política lá do Grêmio Estudantil? Tinha uma coisa já eu fui crescendo em você, digamos. Exatamente. Assim. Eu sempre fui aquele cara da escola que era o líder, que gostava de puxar assim, as correntes. E na época do impeachment do Collor, do Fernando Collor de Mello, eu era diretor do Grêmio, do Colégio Pedro II, na unidade de Renovo. E eu participei diretamente das passeatas, a gente ocupava a Rio Branco, Presidente Vargas, né, fazendo todo aquele movimento que foi chamado de movimento cara pintada. A gente nem se identificava muito com a cara pintada, porque o Pedro II sempre teve uma austeridade, uma coisa de vamos quebrar tudo, vamos fazer o negócio acontecer, uma coisa meio rebelde. E participei daquele movimento. Então, política, de uma forma, sempre teve presente. Mas aquele movimento teve um viés de esquerda, né, digamos? Total. Na época eu era PT, né, eu compactuava com as ideias, porque a ideia do PT, que eu fui apresentado, era a luta contra a desigualdade social. Então, eu venho do Complexo do Lins, do Rio de Janeiro, Zona Norte, onde não chega nada, não chega cultura, não chega esporte, não chega lazer. Então, quando eu ouvia o discurso da esquerda, aquilo se aproximava muito daquilo que eu não queria para mim. Ou seja, eu queria um país mais igualitário, as oportunidades sendo dadas de uma maneira igualitária para todos, mas quando eles entram no poder, acontece o reverso. Né? Eles se apropriam do Estado como um todo. Eles hoje, fomos analisar assim, na cadeia, na pirâmide financeira, os políticos são os mais ricos, são a classe... tomam vinhos de 5 mil euros com o nosso dinheiro. Então, aí deturpou tudo. Quando é que você se decepcionou com o PT? Olha, na primeira gestão do Lula, não, porque eu votei no Lula a primeira vez, eu votei no Lula, né? Na reeleição eu já não votei. Eu já comecei a ver indícios de um aparelhamento pouco interessante. Eu sou um cara muito democrático, eu sempre fui democrático. Eu sempre achei que a postura dele foi meio que comprar uma voz, ou seja, precisa ter uma articulação de diálogo uníssona. Então, assim, vamos falar aquilo que nós pensamos, e houve essa cooptação muito sutil, mas bastante perceptível para quem já estava nessas atividades de entender o que é a política, essa organização por trás dos panos. E aí eu já não votei no Lula, né?
Quando veio a época da Dilma, eu percebi exatamente que aqueles que defendiam os puritanos, que contra a corrupção, faziam um discurso pró-Dilma como se ela não tivesse envolvido já nos esquemas do PT. Nunca faziam meia-culpa, e isso me preocupava muito. Falei, peraí, em algum momento da vida, você precisa falar, putz, eu estou errado, ou eu errei nesse ponto. E não há possibilidade nisso na esquerda, principalmente a esquerda brasileira. Você não vê ninguém fazer meia-culpa. A Lava Jato sempre é uma coisa que é contra eles, não ocorreu crime nenhum, ninguém desviou dinheiro. Então isso é uma loucura, isso passa a ser uma doença. E ali eu comecei a me interessar mais. Em 2013 eu recebi uma literatura do professor Olavo de Carvalho, na qual me baseou muita coisa, porém não concordo 100% com literalidade no que o Olavo defende. Mas foi, sem dúvida, um divisor de águas na questão política da minha orientação. Porque o professor Olavo, falem o que for, querendo gostar ou não, ele consegue fazer uma explanação da realidade, dos fatos e da cronologia, até porque foi também de esquerda, assumidamente de esquerda, que é impressionante. E aí eu despertei, comecei a fazer meu estudo próprio, minha busca própria, e hoje acabou chegando nesse, despretensiosamente, porque eu não tenho pretensão de conhecer mais ou menos de política, mas sim, reconheço que eu me tornei uma voz no Brasil, principalmente que fui o primeiro e único ator, né, 3 anos antes do Bolsonaro vir a começar essa narrativa e a campanha dele. Você imagina o que já aconteceu comigo. E aí, você foi muito pressionado? Eu sou até hoje. Os artistas são de esquerda, basicamente. Né? 99, né? Ponto 9. Pois é. E o que para mim... Você trabalhou como artista depois? Trabalhei, não, fiquei 8 anos na Record, contratado, né? Fiquei sob contrato, meu contrato acabou ano passado. Né? Na casa, realmente, eu não tive nenhum problema, não posso dizer que houve alguma interferência, não. Mas no cinema, sim. Porque quando acabou o Tropa de Elite, eu fiz 9 filmes na minha carreira, né? O Tropa de Elite 1, o 2, e sempre por ano eu estava fazendo 1 ou 2 produções a mais. Obviamente que quando eu me lanço e falo sobre Jair Bolsonaro, simplesmente desapareceu, né? O boicote. Eu entendo que a minha divergência... Nunca mais chamaram pra Nunca filmar? mais, nunca mais, nunca mais. E já ouvi de bastidores que sou Não carta... chamarão, né? Não chamarão. Né, não chamarão. O que é triste, porque são os mesmos que vão para a televisão falar de democracia, que o processo democrático, o fato de eu não concordar ideologicamente com o que você acredita, me faz eu, por baixo do pano, de uma maneira covarde, né, falar assim, não, ela risca aqui. Isso é uma prática comum no Brasil. O Lobão já falava isso sobre vários aspectos, né? E isso realmente acontece, e aconteceu comigo. E o Wagner Moura acabou de lançar um filme, né, Marighella? Pois é, que ousadia, né, do Wagner. eu não entendi, sinceramente, porque é inapropriado o momento, né? Lançar Marighella joga a luz sobre uma coisa que eu sempre digo que é a doença que eu vejo hoje na esquerda. Porque eles batem tanto em cima do movimento de 64, do regime militar, que eu também sou contra as barbaridades que aconteceram, mas eu sou contra dos dois lados, tanto dos militares quanto também da guerrilha armada, e eles não tocam nesse assunto. Eles analisam 64 para 85 como se houvesse um movimento só acontecendo, ou seja, os militares, primeiramente, que Castelo Branco, quando assumiu, foi uma eleição, né? O Jango foi para o Uruguai, né? Mas eles contam a coisa de um romance na qual eles não contam dos sequestros que eles fizeram, o embaixador americano. Sequestro não é tortura, Leila? Sequestrar avião, expropriar banco, isso é uma conduta de um brasileiro que pode reivindicar alguma coisa pela via normal da lei? Não. E o que significa Marighella? Marighella era exatamente o estereótipo do que eles condenam com os militares. Mas era uma guerra, né? Pois é. E aí o Wagner vem num momento como esse enaltecer a figura, trazer Marighella para uma narrativa, colocando Marighella agora, porque enquanto ele não falou na entrevista porque ele fazer um filme sobre qualquer líder de esquerda, tudo bem, faz parte, mas quando ele abriu a boca para falar que ele queria disputar a narrativa, eu liguei minha câmera, porque aí não passa a ser mais um processo somente de um diretor que quer contar uma história.
Não, de um diretor que quer contar uma história e quer defender a narrativa, uma narrativa homicida, tal qual foi as barbaridades que aconteceram nas torturas. E aí eu não posso concordar. Com nenhum lado, Com então. nenhum lado. Com nenhum lado. Defendemos o quê? Que, por isso que houve até a lei da anistia. Que como você não tem como a dosimetria de quem foi mais ou menos, vamos estancar daqui, Nivelou, né? olhar para frente, vamos enterrar esse passado. E parece que eles não gostam de enterrar o passado na questão dos militares, porém, nunca fizeram uma meia-culpa, exceto Gabeira e Eduardo Jorge, que de uma maneira linda fala, não, eles só esquecem de contar que nós queríamos fazer a ditadura do proletariado. Isso é legal você ouvir. Pô, era um tempo diferente, era uma época diferente. Então, essa disputa do filme do Marighella, para mim, com o Wagner, primeiro, vai ser um tiro na água. Até me surpreendi da Globo Filme está vindo, né, patrocinando isso. Quer dizer, hoje já é uma luta para você ter uma audiência, para você buscar um share, né, na sua área. Você sabe disso, você está hoje no YouTube, eu também estou, e é uma luta. Diária. E você pegar um tema desse tão polêmico, quer dizer, lançar Marighella está na mesma proporção do que eu querer lançar um filme sobre Carlos Alberto Brilhante Ustra. Entende como é louco? Então, eu acho que foi um tiro na água dele. Falando em militares, a gente tem vários militares no governo Bolsonaro que você apoia francamente, o Bolsonaro. Sim. Temos inclusive um vice-presidente que está. Eu vi ontem um vídeo seu no YouTube, essa entrevista está sendo gravada, então ontem pode ter um tempo maior para vocês, ok? Mas ontem ele colocou um vídeo em que ele falava do desfile da Mangueira, falava do vice e tal. Eu queria saber a tua posição sobre isso, os militares do governo Bolsonaro e também do próprio Bolsonaro. Quero entrar nesse assunto, assim. Então, eu acho fantástico, não por serem militares, mas eu acho fantástico e acho que pela primeira vez no Brasil, primeiro, o que a imprensa deveria estar falando e não fala. Não houve loteamento do Brasil. Entenda bem, em toda a construção do Congresso, sempre houve, a saúde vai para um que me favoreceu, a educação vai para outro, não houve sempre loteamento. tatearam. Isso foi uma conquista do Jair Bolsonaro irrevogável. E ele não abriu mão em nenhum ponto. Segundo ponto, meritocracia nos postos. Aquilo que o professor Enéas, o doutor Enéas já falava. Como é que você pode cuidar da saúde se você não é um perito em saúde? Você tem que colocar pessoas específicas, qualificadas, para poder estar ocupando uma posição. E isso o Bolsonaro fez. Por conseguinte, ou por coincidência, são militares. Mas se você pega o currículo de qualquer um dos ministros ali, hoje ocupando o Brasil, você pode até reclamar da conduta, você pode até não concordar com a forma como se expressa, mas em termos de curricular, é inegável. São os melhores em cada posição. Então eu acho isso fantástico. Bom, quanto à questão da Mangueira, eu sou Flamengo, Leda, e eu sou Mangueira. Eu não posso negar. Também não vou negar. Eu sou Flamengo e sou verde e rosa. Mas é óbvio que foi um desfile ideológico. Você vê as figuras que transitaram, Marcelo Freixo, bandeiras da Marielle. Que legal. Eu abri câmera para falar sobre o assassinato da Marielle. Quem não quer descobrir quem foi que assassinou? Claro. Isso é impossível você admitir. É inadmissível assassinar a Marielle. Ponto pacífico. Agora, pegar a Marielle como bandeira de movimento, e você vê o discurso até do próprio carnavalesco. Ontem eu esperei ouvir um discurso dele falando da vitória. Mas não, tinha o viés político. Seu presidente, seu carnaval. O presidente deu alguma declaração que é contra carnaval? Nunca deu. Nunca deu. Não, em hipótese alguma. O Brasil vive o pior momento financeiro da sua história, precisando aprovar uma reforma urgente, previdenciária, reduzindo o custo de tudo quanto é lugar. Por exemplo, o Bolsonaro cortou a verba de futebol do patrocínio da Caixa. Ele não gosta de futebol? Ele vive nos estádios. Mas é necessário, Leda, cortar na carne. E o governo federal não patrocina o carnaval. Não patrocina também. Os governos estaduais estão falidos. Não patrocina também. Então, também estão falidos, não é que estão falidos, também estão. O que não está falido, no Brasil. É complicado. E aí, mas o Bolsonaro não declarou que era contra. Nunca declarou. Mas a narrativa até do carnavalesco. Ele é contra
aí por uma questão moral, etc., há coisas que acontecem pontualmente nos blocos. E lançou aquele vídeo. Exatamente. E tal. Ficar para nós, eu até acho que não precisava. Leda, o vídeo choca? Choca. Mas veja bem, aí eu começo. Eu gosto muito de sentar na cadeira da outra pessoa. Mas não é um comportamento usual, né? Não é um comportamento usual. Mas veja bem, vamos analisar, porque a gente tem que analisar a conjuntura. Se nós estivéssemos falando aqui de um país em normalidade, seria totalmente inapropriado para um presidente da República postar um vídeo daquele, ok? Mas o próprio presidente, o ex-presidente Lula, faz declarações a Playboy dizendo que teve sexo com animais, e assim, e toda a imprensa glamoriza, isso está publicado na Veja, na Playboy. E fala de uma maneira, fala que mulheres são isso, são aquilo, as feministas não aparecem. Ele, a Gleisi, no comitê do PT, os rapazes vêm andando, se beijam, passam língua, a imprensa toda glamoriza. Então veja bem, o Bolsonaro hoje, ele está lutando uma guerra cultural, e eu falava sobre isso ontem. Essa guerra cultural significa dizer que todos os veículos de comunicação, sem exceção, ficam 24 horas por dia buscando um cisco no chão para poder falar do presidente. Quem é que aguenta uma pressão como essa? A ferramenta que o Bolsonaro tem hoje são os seguidores dele. E aí, nesse ponto, eu concordo com ele, porque são 10 milhões aqui, são 6 milhões aqui, ele consegue desfazer as mentiras ou dar eco àquilo que ele quer dar de uma maneira rápida, é a forma da defesa. Porque você vê o Twitter, você tem hoje veículo Band, você tem Globo News, você vê os tweets. Ninguém está falando da reforma da Previdência como deveria, ninguém fala das benfeitorias que ele já fez em menos de 3 meses de poder e ficam martelando. O que você acha que é o objetivo disso? Digamos que seu raciocínio está certo, ok? Estou concordando com ele. Então a imprensa quer o quê? Destituir o Bolsonaro? Claro, eu não tenho dúvida que a primeira oportunidade de impeachment eles vão... Eles se lembram que vai assumir um general? Mas aí é que está, né? Você acha que é um general que se identifica com... Eu acho que o discurso do Mourão hoje é muito aprazível para essa imprensa local. O Mourão, para mim, no meu modo de ver, eu não sou político, né? Tive até convite para vir como candidato, não quis, porque não me sinto deputado federal. Na época da campanha, não quis porque eu não queria trair o meu próprio discurso. Né? Eu não acreditava naquele Congresso Nacional. Graças a Deus, o PSL conseguiu fazer uma mexida muito boa. E aí sim, se tornou uma coisa mais viável. Mas um vice-presidente, ao meu modo de ver, né, e a minha posição justamente, Leda, é essa, de poder ter autonomia para poder criticar e para poder falar bem. Né? O discurso que ele utilizou e que ele vem utilizando, ao meu modo de ver, é totalmente fora daquilo que é a plataforma de Jair Bolsonaro. Isso, 3 ou 4 discursos, 5, agora mesmo falou que era um erro a questão da Ilana Zabó. Quer dizer, peraí, pô, se eu tenho um vice-presidente que conhece as minhas intenções... Tem o aborto, tem do aborto, ele discorda de várias... Discordar, Leda, em pontos específicos não é o problema. Eu estou falando de cartilha, de ideologia. É como se eu quisesse implementar no PSL, ou quisesse trazer, olha, eu estou trazendo um reforço para o PSL, chama o Guilherme Boulos. É antagônico, né? Não tem sentido. É nesse sentido que eu falo. E isso complica um pouco. Só que isso favorece o quê? A imprensa, de um modo geral, que já é contra o Bolsonaro, até para criar as rusgas, que eu já vi a narrativa. O leitor natural, ele não faz essa distinção. Ele lê, ele não tem a maldade da coisa. Mas o cara que está na redação, ele sabe muito bem colocar Moro vai contra Bolsonaro nessa questão. Pronto. Já é um gancho para você colocar em xeque, por exemplo, se os dois estão se falando a mesma língua. Então, isso é muito complicado. A imprensa hoje, ela não é uma imprensa imparcial, ela é completamente parcial. Você liga a televisão hoje para as matérias, eles defendem nitidamente e defendem Lula livre. Isso é uma aberração, Leda. Como você pode ficar pacífico ou quieto vendo pessoas reclamando de violência, de agressão, de não sei o quê, e fumando maconha e comprando pó? Quem favorece a violência? Isso é uma loucura e não há esse tipo de meia-culpa.
Não há esse tipo de análise deles. Não, simplesmente eles não gostam da figura do Jair. Porque, Leda, pensa comigo, depois que passou 6 meses, 8 meses de governo, vale a crítica ou não? Claro que vale. Claro. Mas eu acho que a crítica vale sempre, desde que haja motivo para que haja motivo, ou que haja um sentido. Não é óbvio. Burrinho de presépio. Mas ele nem assume. Leda, ele está se recuperando uma terceira Mas ele cirurgia. nem conseguiu fazer nada ainda. Quem é que fala sobre o atentado contra a vida dele? E se relativizou, se banalizou isso. Então, eu não sou procurador do Jair Bolsonaro, entende? Mas eu sou um cidadão que eu tenho... Você é amigo dele? Sou amigo, eu sou conhecido, né, colega, mas não frequento a casa dele, nem frequento a casa dos filhos, sou colega de ambos. Tenho uma enorme admiração. Eu acho que o Jair Bolsonaro é um mito político, sem dúvida. O que ele conseguiu fazer nessa eleição, nesse processo, foi coisa de você marcar a história, né? Agora, eu compactuo com muitas ideias dele, tem outras que nem tanto. E tudo bem por isso. Por exemplo, o que você discorda mais? Não, quando ele fazia o Bolsonaro sempre foi muito impulsivo, né, nas suas respostas. Ele continua sendo, mas eu acho que hoje ele está bem mais polido do que era antigamente. Eu não concordava com certos posicionamentos dele em relação, por exemplo, tem coisas, não precisa ser 8 nem 80, mas vou te dar um exemplo claro, que é esse movimento feminista, por exemplo, né? Ele tem o viés que quer proteger realmente a mulher sobre abuso, sobre machismo, sobre alguma coisa, que eu acho fantástico. Até ontem conversava com a minha filha foi curtir os blocos, e se tem uma coisa assim nesse movimento que eu achei legal, é o não é não. E falava com a minha filha tem 18 anos, e aí, claro, como é que foi nos blocos? Foi legal? Papai, muito legal, porque o cara chegava para me azarar, para dar em cima de mim, e eu falava, não quero. Pô, legal, bom bloco para você. Isso é fantástico, porque eu sou contra aquele cara que pega, puxa cabelo. Nunca gostei disso. Quer beijar na marra. Então, isso é legal. E tem um outro viés. Então, o Bolsonaro, quando se referia às vezes a certos movimentos, ele era muito incisivo. Então, isso eu não concordo com ele. Não concordo com ele. Agora, tenho que admitir que ele mudou bastante. Mudou, assim, muita coisa. Então, hoje o discurso dele consegue ser uma coisa mais polida. Agora, pense bem uma coisa. Vamos colocar na cadeira dele. O cara só toma pancada, Leda. Se você vê o Twitter, é o dia inteiro. É Daniela Mercury, é todo mundo batendo. Bozo, nazista, fascista. Isso não é legal, Leda. O cara é pai de família, o cara é casado, tem filho. Você imagine o Duda vendo... Tem filho. Imagina, você sofreu isso há pouco tempo na rede, porque foi colocar uma entrevista, falou um negócio, vem uma enxurrada de coisa. A gente na rede está muito exposto. Muito exposto. E você imagina isso aí. É que eu estou apanhando menos do que eu esperava. Assim. Homofóbico, fascista. Aí você coloca uma mulher nos direitos humanos, que cuida da mulher. Olha o que fizeram com a Damares. Covardia. Olha o que fizeram com a Damares. A esposa do Jair Bolsonaro faz um discurso lindo daquele em Libras, na frente do presidente. Sabe o que sai? Que ela vai botar no cargo lá as amigas dela para ocupar a vaga de deficiência. Não, eu quero uma pessoa que já cuidava disso há muito tempo. Entende a maldade? Eu sou contra isso, Leda. E eu acho que enquanto eu tiver essa voz, eu vou lutar, porque eu represento muitas pessoas hoje. Você está organizando essa voz agora, né? Estou organizando essa voz. No portal. O que acontece? Em setembro, mais ou menos, a minha mãe ficou muito doente ano passado, né? E eu sofri um período muito grande, eu, minha esposa, né, minha família. E então essa minha decisão, ela já era uma decisão desde 2014 de morar nos Estados Unidos, né? Já tinha essa decisão. Minha mãe ficou muito doente, teve um problema muito sério, faleceu ano passado, né? E foi logo no período das eleições. E a minha galera, me abraçou de um jeito, sabe, assim, foi uma coisa muito, muito bacana. E eu falei, bom, eu vou fazer essa voz andar de uma outra forma, porque qual é a forma de você conseguir brigar no sentido de igualdade? As redes sociais hoje, Leda, elas te limitam no seu algoritmo, elas mexem, e geralmente são pessoas que pensam de conservador para a direita. De conservador para... Se você for um conservador ou admitir uma possibilidade de direita, eles já vão interferir no seu alcance. Só para você ter uma ideia, eu fazia minhas lives no Facebook, eu tinha em média 60 mil pessoas ao vivo nas minhas lives. Era uma abrangência muito grande. Quando começou a véspera da eleição, eles começaram a cortar e cair a minha conexão. Era uma coisa de louco.
E assim, invadiram minhas contas. Eu falei, entendi. Quer dizer, eles querem fazer a pior coisa. Isso não só o Facebook. YouTube não me dava relevância. Você bota lá a notificação, não te chama. Eu falei, só tem uma forma de você fazer isso. Eu vou criar uma rede social. Onde a pessoa possa ser realmente de uma forma democrática. E aí eu criei esse portal, né? A gente está lançando em breve, lá dos Estados Unidos, vou lançar de lá. Você vai sediar lá? Eu vou sediar lá, está sediado já lá, né? E a gente vai poder trazer para o grande público, numa plataforma única, tudo que eles têm hoje, pulverizado, numa só. Então vai ter uma plataforma de direito, é isso? De direito. De direito. De direito. Tá. Sabe, porque eu creio que todos são bem-vindos, mas que não se oculte nada ou que não se deturpe a realidade. Esse é o objetivo. Então nós vamos lançar essa plataforma e ali você vai ter marketplace, você vai ter vídeo, foto, vai compartilhar arquivos, você vai poder fazer a sua interatividade com o seu público, não vai ser limitado o número de amigos, você vai poder fazer seus eventos, enfim. Então eu venho com essa proposta em breve, atendendo até um pedido dos meus seguidores, que não aguentam mais. Às vezes eu estou do lado do modem fazendo uma live e a minha live perde a conexão, do nada. E a carreira de ator? Você vai deixar assim, Leda, olha, Leda, o YouTube está te realizando tanto e as redes sociais não ocupando esse lugar? Eu vou dizer que não, Leda. Eu tenho 22 anos de artista. Eu nunca imaginei, juro por Deus, eu nunca imaginei que na minha área eu fosse sofrer boicote por pensar diferente. Eu aprendi tudo ao contrário na carreira artística. Você fez o quê? A cal? Eu fiz cal. Eu aprendi na comédia dell'arte que a gente poderia subir um palco para criticar o rei, cara, de uma maneira engraçada e inteligente. E tudo bem, sabe? Eu nunca imaginei isso. Essa é a maior frustração que eu carrego hoje comigo, porque eu demorei, basicamente, eu fui aparecer para o Brasil com 36 anos de idade no Tropa de Elite. Foi realmente meu grande... Hoje estou com 44 anos. Fiz grandes trabalhos na televisão, maravilhosos, mas é uma frustração. É uma frustração, assim, sabe? Tem uma linha boa, Rei do Gado, Diarista, Senhora do Destino, Sítio, Belíssima, Malhação, Força Tarefa, Caminho das Índias, Passione. Pô, agora na Record, grande. Os 10 Mandamentos, Apocalipse foi a última que eu fiz agora no passado. Fiz José do Egito, que é os 10 Mandamentos, foi o segundo maior filme. Eu sou o único ator que participei das 2 maiores bilheterias do Brasil. Tropa de Elite 2 e os 10 Mandamentos, recorde de bilheteria. Fiz grandes trabalhos na Record, fiz grandes trabalhos no cinema, né? Mas aí também você vai poder um dia produzir, se você quiser. Mas eu vou produzir, eu quero dar aula de teatro, voltar das minhas aulas lá em Orlando, porque eu tenho muito conteúdo para passar, dei muita aula aqui. No Brasil consegui, porque eu trabalho com uma metodologia da Viola Spolin, uma educadora americana que tem os jogos teatrais, né? Então eu gosto muito de dar aula também. Não tenho tempo para tudo isso, né? Mas eu pretendo fazer todo esse trabalho em paralelo ao portal, que em breve vocês vão saber. Você vai gostar de morar lá? Eu amo. Já está gostando? Eu amo. Para mim... E suas filhas, sua mulher também? Também. Para elas está sendo um pouco mais complicado, né? Porque ainda não estão tão assim convictas como eu. Mas todo mundo gosta, né? Da ideia, né? É claro que a minha esposa está vivendo um pouco do meu sonho, né? Porque eu sempre gostei muito, né? Disso, muito mais até do que eles. Porque eu encaro segurança. Lugar que tem justiça é muito bom, Leda. Você não é o caminho perfeito, mas você saber que se você tiver algum problema, você vai recorrer a algum órgão e a coisa vai funcionar, eu sou uma pessoa que tem um senso de justiça muito alto. Fascina, né? Fascina. Não é a última cereja do bolo, mas é um lugar que mais se aproxima com o meu senso de justiça. Que bom, Sandro. Então, espero que você seja muito feliz. Legal. E conta pra gente quando lançar a plataforma. Mas com certeza eu vou querer fazer uma entrevista com você também para retribuir essa gentileza. Você acha que agora no primeiro semestre? Eu acredito que sim, porque a gente está fazendo com grana apertada, você sabe como é que é. Barra pesada. Ainda mais quando tiram um chão de você tem que recorrer. Tem que se virar. Tem que se virar. Tem alguns empresários lá que estão querendo anunciar já no canal para poder dar um gás. Eu estou voltando para lá agora. Essa coisa do patrocínio é muito difícil. É muito difícil. E a gente tem uma abrangência muito grande hoje. É muito grande. Então, vai ser um ambiente assim muito favorável.
Bom, então vou passar aqui a caneca do canal Leda Nagli, Oh, que que o André maravilha. Lemos, o caricaturista, fez para mim. Nossa, ficou muito E bacana. que é só uma lembrança, mas Legal, uma marca Leda. do canal. Eu agradeço muito que você tenha vindo. Muito obrigado. Obrigado, Leda. Boa você. sorte aí. Me conta tudo depois. Obrigado, valeu. Quanto a vocês, volta no próximo vídeo, ok? Obrigado por assistir este. Valeu.